Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês aqui presentes e que nos ouvirá, nos acompanhará e vivenciará conosco esse momento do Evangelho do dia, de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. Convido-te a uma escuta atenta, um coração aberto, para que o Senhor tem a nos dizer nesse dia de hoje. Acompanhemos o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões deslocavam-se com Jesus, e ele então, voltando-se para eles, disse: Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem o que é necessário para a concluir? Para que se lançar os alicerces e não a poder acabar? Todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei, indo para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar-se com 10.000 se pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? E se não o puder, enquanto o adversário está ainda longe, manda um embaixador a fim de pedir condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e iluminem sempre mais a nossa vida de fé. Assim seja. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemos que essa palavra de hoje penetre no âmago da nossa vida. E, de fato, ela dói, ela perturba, ela nos questiona muito. Mas ela também nos liberta. Permitamos que ela nos ajude e nos fale com ternura para bem vivermos a nossa fé. Quando lemos, grandes multidões o seguiam. Parece tão bom, não é verdade? Tantas pessoas interessadas acompanhando Jesus. Mas logo ele se volta para aquele grupo de pessoas e diz algo que contradiz o que muitos esperavam ouvir de Jesus. Ele diz: Se alguém vem a mim e não renuncia a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Vocês escutaram bem? Vi a mim. Não é o mesmo que seguir Jesus. E então me pergunto: será que somos nós daqueles que apenas veem? Ou daqueles que verdadeiramente seguem Jesus? Estão só indo atrás de Jesus? Ou verdadeiramente seguimos? O que você acha? Jesus nos coloca frente a frente com a prioridade absoluta do missionário, daquele que se diz seguidor de Jesus Cristo. Pai, mãe, filhos, irmãos, até mesmo a própria vida, ele coloca esses vínculos à prova. Não posso amar a meu pai mais do que a ti. Essa é a linguagem do radicalismo do amor que Jesus nos propõe a viver. Isso não significa viver o ódio ou o desrespeito ou desprezo total à nossa família e a tantos outros vínculos. Mas significa reconhecer que a centralidade de nossa vida e o sentido de nossa vida sempre deverá estar em Deus, em Jesus Cristo. E como podemos perceber, não é ódio literal, como já sinalizei. Como tantos comentaristas lembram, esse odiar que o Evangelho sinaliza pode indicar amar menos. Esse Evangelho que talvez seja um ódio literal pode indicar amar menos. Mas significa que a gente precisa entender qual o nosso maior amor, que é Jesus Cristo, que é Deus. Então, qual a pergunta que nos cala o coração hoje, nesse momento?
Quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Quem manda? Quem guia? Quem sou eu em função de quem? E Jesus continua: quem não leva a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Levar a cruz aqui significa relativizar o meu conforto, meus planos, minhas seguranças, minhas preferências. Significa que o que eu carrego, as minhas dores, as minhas fraquezas, não me separa de Jesus. Ou, contrário, me une a Ele. E Ele me chama assim a seguir. E por que essa insistência em calcular, em contar o custo? Qual de vós antes de construir, qual de vós antes de ir à guerra? Jesus quer com isso, quer que façamos uma escolha consciente, não uma adesão superficial ao segmento, à vivência da fé, mas um compromisso de vida. Quantos de nós começamos algo para Jesus, uma caminhada, uma vivência de comunidade, uma vivência de oração, e depois a vida bateu, o fogo veio, os bens se esvaíram, as críticas vieram e abandonamos? Jesus quer que sejamos firmes até o fim, como ele foi na morte de cruz. Quem não renuncia a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. Aqui então está o cerne dessa liturgia de hoje. Não se trata apenas de bens materiais. Se trata de bens que me detenham, me prendam. Meus medos, meus amores, minhas riquezas, tudo aquilo que me impede de me entregar totalmente, de fato, a Deus, a Jesus Cristo. E agora, faço-te uma pergunta com muito amor. O que você está segurando que não deveria segurar, que tem te atrapalhado a seguir Jesus? Me diz aqui nos comentários, se você puder, coloque aqui. O que tem te atrapalhado que você percebe que ainda não largou, você não conseguiu largar para seguir Jesus plenamente? Pode ser uma cômoda segurança, um orgulho de status, uma ambição profissional, ou mesmo uma família que você ama. Mas amando-a, você esquece que Cristo quer reinar em primeiro lugar em sua vida. O que você acha? Deixe nos comentários se alguma vez você já sentiu esse peso de seguir e perguntou: até aqui eu vou. Porque seguir Jesus exige mais, exige toda a vida. Mas há aqui uma boa notícia, porque o que parece exigência é ao mesmo tempo convite de amor e de liberdade. Quando eu deixo que Jesus reine em minha vida, quando deixamos que isso aconteça em nossa vida, não sinto que perdi, mas descobri algo maior para viver. Quando eu renuncio, quando renunciamos aos nossos bens materiais, meu conforto, minhas seguranças, nós encontramos a verdadeira vida. Ele dá a mim e a todos nós a cruz, mas também a ressurreição. Ele me chama a perder para encontrar a felicidade, a riqueza, a vida eterna. E assim, meus amados e minhas amadas, somos convidados a viver essa transformação simples, humilde e constante em nossa vida. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Talvez a vida nos leve a questionar: vale a pena? Será que fiz a escolha certa? Aí, olhamos para Jesus e ouvimos: sim, vale. Vejo o que estás fazendo. Estou contigo. Porque Ele não nos abandona no meio da torre inacabada, nem na batalha perdida. E Ele está ao nosso lado. Ele sustenta. Lembremos-nos, não somos fãs de Jesus. Precisamos entender isso. Somos discípulos. E discípula é aquela que segue, que renuncia, que confia. Queridos e queridas irmãs, ao encerrarmos esse momento de hoje de leitura, escuta e reflexão, deixo-vos com esse desafio. Essa semana, durante o teu silêncio, pergunte-te: qual cruz estou carregando para Cristo? Qual bem preciso renunciar para seguir com mais clareza e mais leveza a minha vida de fé? Depois, partilhe com alguém, partilhe até com Deus essa decisão de entrega.
Que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos fortaleça na fraqueza, nos dê coragem para renunciar ao que nos prende e nos conduza à verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, se gostou desse breve momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus, peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse momento com outra pessoa que você conhece e que precisa ouvir essa palavra. Mais tarde, às 15 horas, convido você a rezar junto conosco o Santo Terço da Divina Misericórdia. Fique com Deus e até amanhã.